Externalidades ou exterioridades. No processo da economia, externalidade pode ser chamada também de exterioridades, que nesse caso são os efeitos causados por uma decisão na qual você não participou dela. Existe uma externalidade quando há para terceiros que não são levados em conta por quem toma a decisão. Geralmente refere-se à produção ou consumo de bens ou serviços de terceiros que não estão diretamente envolvidos com a atividade. As externalidades em uma visão de mercado. Segundo Ronald Coase, ele falou que as externalidades existem devido à ausência de um mercado e de direitos de propriedades bem definidas. Por exemplo, no caso de poluição de água, dado que nem a indústria nem a comunidade detém a água que está sendo poluída, não há um mercado no qual pode-se negociar-se a água disputada. Caso houvesse os agentes envolvidos, estaria disposto a negociar um acordo eficiente. Quer dizer, a população teria um preço, né? Internalizar essa externalidade significa excluir os custos causados pela população ou calcular-se o total resultante de sua produção. Aí no caso, se a indústria possuísse parte do rio e por consequência pudesse poluí-la, afetando a parte do rio pertencente à comunidade, ambos poderiam acordar a instalação de um filtro, ou se não, processar a outra parte por danos à sua propriedade. O papel do Estado. Geralmente, cabe ao Estado criar ou estimular instalações e atividades que constituem externalidades positivas. Um exemplo como a educação ou a investigação, e impedir a geração de externalidade negativa. Isso também pode ser feito através de instrumentos tais como taxações, seções legais ou inversamente, renúncia fiscal e concessões de subsídios, conforme o caso. O papel do Estado. Um dos pontos do papel do Estado é o problema que ocorre no caso em que os consumidores possuem consciência da externalidade causada à sociedade, mas não se importam com estes casos em que decidem manter o mesmo nível de consumo, não afetando o mercado daquele produto gerado de externalidades. Um exemplo seria o consumo de um produto cuja produção afeta severamente a qualidade de vida, em que é a localidade distante da qual o produto é consumido, mesmo tendo total consciência da externalidade causadas aos consumidores do produto, não são diretamente afetados por esta, não alteram os seus padrões de consumo. Externalidade negativa de produção. Muitas externalidades negativas estão relacionadas às consequências ambientais da produção e do uso. Por exemplo, poluição do ar pela queima do combustível fósseis. Essas atividades causam prejuízo às culturas agrícolas. O outro ponto seria a mudança climática antropogênica como consequência das emissões de gases do efeito estufa, da queima de combustíveis fósseis e da criação de gado. Também tem a poluição da água de indústrias que adicionam efluentes e que prejudicam plantas, animais e humanos. Também tem a poluição sonora durante o processo de produção, que podem ser mental, psicologicamente e perturbadora. Externalidade negativa de consumo. Exemplos: poluição sonora, privação do som devido a o vizinho ouvir música alta tarde da noite.
Outro ponto seria o aumento de preço, como o consumo de bens por consumidor, além do fornecedor existir, fazer com que os preços subam e, portanto, priorizem a situação de outros consumidores, talvez por prevenir, reduzir ou atrasar o seu consumo. Também teria o ponto do fumo passivo, do cigarro e da maconha. Externalidade positiva de produção. Uma externalidade positiva é o efeito positivo que uma atividade impõe a um terceiro não relacionado. Por exemplo, um apicultor que cultiva abelhas ajuda na polinização das plantas. O valor gerado pela polinização pode ser mais importante do que o valor do mel colhido. O desenvolvimento corporativo de algum software livre. A empresa industrial que fornece cursos de primeiros socorros aos trabalhadores para aumentar a segurança do trabalho da empresa. Uma empresa estrangeira que demonstra tecnologias atualizadas para empresas locais e melhora sua produtividade. Externalidades positivas de consumo. Exemplos. Um indivíduo que recebe uma vacina para uma doença transmissível não apenas diminui a probabilidade de infecção do próprio indivíduo, mas também diminui a probabilidade de outras pessoas serem infectadas pela doença. O aumento da educação dos indivíduos pode levar a benefícios mais amplos para a sociedade, da forma de maior produtividade econômica, menor taxa de desemprego. Um indivíduo que compra um produto que está interconectado em uma rede, por exemplo, os smartphones de hoje em dia, isso aumentará a utilidade de tais telefones para outras pessoas que possuem um valor com vídeo. Exemplos locais de externalidades negativas. Um exemplo de externalidade negativa de produção é a usina Olho d'Água, que na sua época de safra a mesma faz uma queima de cana-de-açúcar para moer. Com a queima ela produz gases que prejudicam a atmosfera e causam a poluição do ar, do mesmo jeito quando ela está com as máquinas funcionando, liberando gases na atmosfera. Tipos de locais de externalidade positiva. Um exemplo de externalidade positiva de produção seria Olho d'Água novamente, por causa da sua produção de açúcar refinado, açúcar VHP, álcool anidro e álcool hidratado. Um exemplo de externalidade positiva de consumo seria a produção de licor no Engenho Água Doce, na região de Vicença, pois o licor é consumido como relaxante e utilizado para ajudar na digestão do organismo.